Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu me chamo Ilbson do Nascimento, eu sou professor da disciplina Geografia e esta é a aula de número 25, que traz como título um questionamento. Você conhece a velha e a nova ordem mundial? Detalhamento do conteúdo, as diferentes ordens geopolíticas mundiais, o mundo bipolar versus o mundo unimultipolar. Não esqueçam que essa numeração ela é referente a todas as aulas que vocês estiveram aqui no Contraturno Digital. Porém, é ainda a nossa quarta aula de Geografia. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre as diferentes ordens geopolíticas mundiais, certo? E você aí em casa deve estar se perguntando, mas o que é uma ordem geopolítica mundial? A ordem geopolítica mundial nada mais é que a correlação de força que os países irão exercer um para com os outros, certo? Isso no plano mundial. Então, uma ordem geopolítica mundial é a relação de equilíbrio de poder entre os países. E esse equilíbrio de poder entre os países tem características específicas e marca uma determinada época. No último século, nós tivemos pelo menos 3 ordens geopolíticas mundiais. A primeira dessas ordens geopolíticas mundiais, ela vai do início do século XX até a Segunda Guerra Mundial. Então, ela é considerada multipolar. Por que, professor, multipolar? Porque nós temos diversos polos de poder econômico, político e militar espalhados por todo o mundo. Um exemplo que a gente pode citar desses polos de poder é a Alemanha, localizada no continente europeu, à época uma potência muito importante. Nós temos também o Reino Unido, também localizado no continente europeu, e agora indo lá para o outro lado do mundo. A gente tem o Japão na Ásia, que era um importante polo de poder econômico e político, os Estados Unidos na América, e nós temos também a Rússia, que fica ali entre a Ásia e a Europa. Essa época, nós tínhamos esses diversos polos de poder, e eles eram os países que ditavam a ordem geopolítica mundial vigente naquele momento. A partir de 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, essa ordem geopolítica mundial considerada multipolar, ela vai desmoronar. E ela vai desmoronar por conta de 3 motivos. O primeiro motivo é que as colônias europeias elas começam a se tornar independentes. E isso vai deixar os países europeus, que antes eram polos de poder, totalmente enfraquecidos. Outro ponto importante que a gente deve destacar aqui é como a Europa ficou no pós-Segunda Guerra Mundial. Turma, a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente devastada. A cidade de Londres, de Paris, estavam destruídas. E isso afetou profundamente o poder e a influência que esses países exerciam no cenário internacional, tanto do ponto de vista econômico, político, como militar. Outro motivo importante que vai fazer com que a gente tenha uma ruptura na ordem geopolítica mundial anterior é o fato de que a gente vai ter os Estados Unidos e a União Soviética saindo da Segunda Guerra Mundial como os grandes vencedores, por motivos diferentes. Os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial como vencedor porque ele deixou, a guerra acabou e ele estava com uma indústria extremamente fortalecida. Na realidade, a indústria norte-americana ela já vinha se fortalecendo desde antes da Primeira Guerra Mundial. E essa indústria americana ganhou força, ganhou corpo com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma vez que os Estados Unidos forneceram os insumos da guerra. O que são os insumos da guerra, professor? São os armamentos, as fardas, os fardamentos utilizados e tudo aquilo que a guerra e os países europeus precisavam para se manter de pé. Tudo bem? Isso fez com que o dólar americano se tornasse a moeda mais utilizada nas trocas comerciais internacional, em detrimento da libra esterlina, moeda inglesa
que durante muito tempo foi a moeda mais forte e usada para as trocas comerciais internacional, certo? Já a União Soviética saiu como vencedora da Segunda Guerra Mundial porque ela sai da guerra com um exército muito fortalecido. Apesar das baixas que eles tiveram, o exército soviético foi considerado, logo após a Segunda Guerra Mundial, como o mais poderoso do mundo. E, além disso, a União Soviética saiu da Segunda Guerra dominando boa parte do continente europeu. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgem duas potências que irão ter um controle do mundo. Dessa forma, nós teríamos uma nova ordem geopolítica mundial, controlada por esses dois países, tá certo? Daí a gente tem a nomenclatura, o nome de Ordem Geopolítica Mundial Bipolar, porque nós temos dois polos de poder. Então, o mundo bipolar, como ficou conhecido, nada mais é que um mundo governado por essas duas potências, que de tão fortes do ponto de vista militar, receberam o título de superpotências. Destaca-se que essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, eles representavam um sistema político, econômico e ideológico que eram antagônicos, que eram opostos um do outro, certo? Então nós tínhamos os Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e nesse bloco nós tínhamos diversos países na América, como por exemplo o Canadá, o Brasil, tínhamos também país na África, no continente europeu, na Ásia, e nós tínhamos também o bloco socialista, liderado pela União Soviética, que tinha domínio mais próximo ali do seu entorno, na Europa e na Ásia sobretudo. Essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética deu origem à chamada Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria, professor, e o porquê desse nome? A Guerra Fria, ela foi uma disputa política, ideológica e econômica entre essas duas superpotências, certo? E quando eu falo de disputa, o negócio era bem acirrado. Os países tinham que optar por escolher uma dessas potências para se alinhar. E para isso, essas potências criavam vários acordos militares com o objetivo de proteger os países aliados. É o caso, por exemplo, da OTAN, que protegeu os países aliados dos Estados Unidos, e o caso do Pacto de Varsóvia, que protegeu os países aliados da União Soviética. E por quê? E professor, e por que o nome Guerra Fria? Porque, de fato, essas duas superpotências, elas nunca se enfrentaram de forma direta, certo? Tivemos bem perto disso, mas nunca houve um conflito direto entre essas duas nações. Por isso, o termo Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, eles disputavam a hegemonia e o controle do território mundial. Isso fez com que esses dois países entrassem numa corrida armamentista e espacial. E o que foi a corrida armamentista, professor? Foi o momento em que essas duas nações, essas duas superpotências, investiram muito na construção de armas de destruição em massa e também investiram muito em equipamentos bélicos modernos, capazes de intimidar os seus adversários. Eles também vão investir bastante na construção, na criação de armamento nuclear, com o intuito de intimidar o oponente. E temos também a corrida espacial. E o que foi a corrida espacial, professor? Foi a disputa para ver quem dominava essa área. Por exemplo, a União Soviética foi o primeiro país a mandar um satélite artificial para fora da órbita da Terra. Foi também o primeiro país a mandar o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika, coitada, que foi numa missão só de ida para o espaço. E os Estados Unidos não deixou por menos, mandou também o primeiro homem à Lua. Tudo isso, toda essa disputa, tinha o propósito de colocar, desses países se colocarem como superior um ao outro. Durante quase 50 anos, o mundo viveu a chamada ordem geopolítica bipolar, mas ela chegou ao fim e, consequentemente, chegou ao fim também
a Guerra Fria, certo? E um dos símbolos desse fim é justamente a queda do Muro de Berlim, cidade localizada na Alemanha, certo? E o fim, o esfacelamento da União Soviética, que era o principal polo de poder dos chamados países socialistas, certo? O que ocasionou essa ruptura, professor? Essa ruptura ela foi ocasionada pela fragilidade das economias planificadas, socialistas, e também pelo aparecimento de novos polos de poder pelo mundo. Com o fim da chamada ordem geopolítica mundial bipolar, surge uma nova ordem geopolítica mundial, que é a que está vigorando até hoje, pautada nas questões militares, mas principalmente nas questões econômicas, tá certo? E aí a gente vai ver como ficou conhecida essa nova ordem geopolítica mundial. E para explicar essa nova ordem geopolítica mundial, surgem três expressões, certo? A primeira expressão é a unipolaridade ou unipolar. Ela diz respeito às questões militares. E a gente tem a palavra uni porque os Estados Unidos eles se mantêm como soberanos em relação à potência militar, certo? Mas com o fim da Guerra Fria, o ponto mais importante são as questões econômicas. E dessa forma a gente tem um mundo considerado multipolar, com vários polos de poder. Ou seja, os Estados Unidos eles não estão sozinhos quando a gente leva em consideração as questões econômicas. Eles estão acompanhados de outros países, como, por exemplo, o Japão, China, dentre outros, certo? Dessa forma, a gente tem um termo unimultipolar. O uni se refere à questão militar, à potência militar, que é os Estados Unidos, e ele está sozinho nesse setor. E a gente tem também o mundo multipolar, que é quando a gente leva em consideração as questões econômicas. E os Estados Unidos não estão só. Eles estão acompanhados do Japão, da Europa, da China, e eles controlam, ditam essa nova ordem geopolítica mundial considerada unimultipolar. Chegou o momento de você colocar em prática todo o conteúdo que você aprendeu aqui na aula de hoje no Aplicando. Vamos para a questão de hoje? Olha só. A questão diz o seguinte: a ordem mundial no século XXI, ou seja, a ordem geopolítica mundial do século XXI, caracteriza-se como? Letra A, unipolar. A gente viu que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos até têm a soberania, é hegemônico nesse setor, mas isso sequer é tão importante quanto foi durante o mundo bipolar. Então a letra A está equivocada. Letra B, multipolar, sob a tutela econômica e militar dos Estados Unidos, da América e da Rússia. A gente viu que a Rússia perdeu essa importância toda com o fim da União Soviética, certo? Vamos para a letra C? A letra C diz o seguinte: multipolar, sob a tutela econômica dos Estados Unidos da América e tutela militar da União Europeia e da China. Equivocado, tá certo? Quem tem a tutela militar são os Estados Unidos. Só resta para a gente a letra D. Nós vivemos uma ordem geopolítica mundial considerada unimultipolar, unipolar quanto ao poderio militar dos Estados Unidos da América e multipolar quanto ao poderio econômico representado por Estados Unidos da América, China e Comunidade Europeia. Se acertaram a questão, parabéns, vocês conseguiram captar o conteúdo da aula de hoje. E vamos aos destaques da aula de hoje, certo? Na aula de hoje a gente viu o que é uma ordem geopolítica mundial, que nada mais é que a relação de forças no cenário internacional entre os Estados-nações, entre os países. Nós vimos também a ordem geopolítica mundial que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Vimos também
qual foi a ordem geopolítica mundial que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Vimos também o que foi a Guerra Fria, certo? E, por fim, a gente viu a ordem geopolítica mundial atual, que é a de um mundo unimultipolar, certo? Queria agradecer vocês por mais uma vez estarem presentes aqui na aula do Contraturno Digital e até um próximo encontro. Tchau, tchau e fiquem bem!